Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 9. O capítulo 8, todo ele falou sobre a importância da sabedoria, qual é o verdadeiro valor da sabedoria. Nós vimos que a sabedoria, ela é mais valiosa do que o ouro refinado, do que a prata escolhida, ela é mais valiosa do que muitas riquezas, porque existem pessoas que elas têm muito dinheiro, né? Mas elas não são verdadeiramente ricas, porque elas não têm sabedoria, elas não têm paz, elas não têm contentamento, não têm realização, é uma vida atribulada. Então a gente percebe que sabedoria de Deus não é sinônimo de riqueza meramente humana, da riqueza dessa terra. A sabedoria de Deus, ela vai muito além daquilo que os nossos olhos podem contemplar aqui no plano humano. Ela vai muito além do que a prata, do que o ouro, do que os rubis caríssimos. A sabedoria de Deus, ela é muito valiosa e ela deve ser o objetivo pelo qual nós empenhamos alcançar. Ela deve ser o objetivo das nossas vidas, alcançar essa sabedoria que vem de Deus. E para nós avaliarmos, se fosse para nós definirmos o livro de Provérbios numa única palavra, eu diria que essa palavra é sabedoria. O livro de Provérbios é resumido em sabedoria, mas não se trata da sabedoria humana, não se trata da sabedoria dos espertalhões, mas se trata da sabedoria que vem do trono da graça de Deus, cuja fonte de sabedoria é o próprio Deus. Como a nossa professora falou no domingo passado, que a sabedoria, né, quando lá, o texto lá do capítulo 8 fala, clama a sabedoria, nós percebemos que a sabedoria ela tem uma voz, a voz que clama. Nós percebemos que a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é a pessoa de Jesus, o Filho encarnado de Deus. Ele é a verdadeira sabedoria. Por isso que a gênese da sabedoria, o início, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, o temor ao Senhor. Quer ser sábio? Então mostre com o seu comportamento, com a sua vida, o temor a Deus. A reverência com que nós temos pelo Senhor, a busca pela qual nós temos por aquilo que é eterno, duradouro e permanente. Capítulo 9, nós vamos ler dos versículos de 1 até o 6. E aqui o versículo 9, o título que vem no capítulo, o banquete da sabedoria. Então diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. A sabedoria já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Aqui nós temos a descrição de uma casa em que há ali o preparo de um banquete, de uma refeição. E nós poderíamos dizer que se trata dali uma festa onde se preparou, né, carnes, vinhos para receber os convidados. Então a gente viu no capítulo 8 que a sabedoria ela clama, ouvia a sabedoria, ouvia a voz da sabedoria. Então, e a sabedoria ela traz um convite, que é para esse banquete. E o autor do livro que nós estamos estudando, ele faz um paralelo desse banquete como sendo uma festa preparada pelo próprio Deus. Porque como nós vimos, a sabedoria, ela é uma pessoa, a pessoa de Jesus, que clama para que as pessoas ouçam essa voz e que as pessoas venham para esse banquete preparado. Olha que coisa linda, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos convidando para ceiar com Ele, para que nos assentemos à mesa e desfrutemos desse banquete preparado para nós. Gente, isso é graça de Deus.
quando um Deus tão grandioso, tão poderoso, envia o seu Filho, que deixa toda a sua glória, mas ele se despe da sua grandeza, da sua tanta glória, deixa e ele se encarna, né, como um menino pobre que nasce lá numa manjedoura, lá num curral, com humildade para nos salvar. Isso é graça, isso é para nós, queridas, favor imerecido. Nós não somos merecedoras desse amor que nos constrange, desse amor que nos incomoda, porque é muita graça de Deus, né? Outro dia eu estava conversando com o irmão, eu achei tão interessante, ele falando sobre o céu, ele falou assim: se eu fosse Deus, eu não me deixaria entrar no céu, porque só eu sei de como eu sou pecador, de como eu sou uma pessoa ruim, de quantos pecados eu já cometi na minha história de vida. E aí eu disse: meu irmão, isso é graça de Deus, ninguém é merecedor de tamanha graça. Mas aí nós podemos falar assim: mas existem pessoas boas, né? E outro dia alguém perguntou assim, lá na internet, naquelas caixinhas lá de perguntas e respostas, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E aí a pessoa respondeu: realmente, aconteceu uma única vez na história, coisas ruins acontecendo com pessoas boas. Foi quando Jesus teve que suportar a morte de cruz. Queridos, a única pessoa boa que existiu foi Jesus Cristo. A única pessoa boa. Aí você fala assim: mas eu sou uma pessoa boa. Queridos, nós não somos bons. Bom só um, que é Deus. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e que nós carecemos da glória de Deus. Eu posso não ter os pecados, né, de matar, de assassinar, de roubar, de estuprar, de pedofilia, mas existem outras nomenclaturas de pecado também que nos afastam de Deus. Existe a maledicência, existe o semear contenda entre irmãos, existe a fofoca, existe a falta de domínio próprio. Existe, queridos, variedade de pecados. O problema é que a gente só, muitas vezes, dimensiona pecado de acordo com essa consequência. Porque ninguém vai ser preso porque eu sou invejosa, vou ser presa. A não ser que você roubou de alguém, sua inveja te levou a tal ponto de roubar de uma pessoa. Ninguém vai ser preso porque falou mal do outro, porque semeou intriga entre irmãos. Em tese, ninguém é preso assim, a não ser que isso evolui de uma forma que traz um prejuízo muito grande, que se prove na justiça esse prejuízo que trouxe na prática, né? Mas para Deus é pecado. Separa da presença de Deus, porque Ele é santo. Eu não sou, né, a mulher adulta que diz ali, tá aí os nossos pensamentos. Só Deus sonda o nosso coração. Só Ele sabe o que passa na nossa mente. Uma vez eu vi uma pessoa pregando que existem mulheres que às vezes o marido, né, não é tão bom marido assim, que oram para que Deus leve o seu marido. Quer dizer, qual é a motivação do coração de uma mulher que ora para Deus levar o marido dela, para ela se ver livre, né? Enfim, o que eu quero dizer com todas essas perguntas? Que só Deus conhece o nosso coração, e bom mesmo, queridos, só Papai do céu, só Jesus. Aqui no plano terreno, a gente não põe a mão no fogo por ser ninguém, não é verdade? Tem gente que fala assim: pelo meu filho eu ponho a mão no fogo. Eu não ponho não, porque pode queimar, né? Pode queimar. Então, só quem conhece o coração e as intenções do coração é o próprio Deus, porque Ele perscruta, Ele sonda e Ele conhece dentro de nós. Então, o texto fala aqui de Provérbios 9 desse banquete preparado para nós. Um banquete de graça, um banquete que nós não merecemos. E aqui, o autor ele fala, né, desse banquete que na eternidade nós gozaremos da plenitude desse banquete. Porque aqui a gente já tem um sinal, uma sombra, né, dessa
grandiosidade desse banquete preparado para nós. Nós já começamos a desfrutar, mas na plenitude, na integralidade, é só lá na glória mesmo. E quem é que é o autor? Quem é que é o anfitrião dessa festa? É o próprio Deus. Ele próprio é um anfitrião que vai nos receber, que vai nos servir, digamos assim, de permitir que nós sentemos ali à mesa e desfrutemos desse banquete preparado para nós, né? Então, a sabedoria, ela prepara. Olha só, a sabedoria, ela prepara uma grande festa, a provisão é farta, os convidados são muitos, há carne e vinho, há pão com fartura em sua mesa. Todos são convidados a vir a comer pão e vinho. Os convidados, porém, eles devem deixar a companhia dos insensatos para entrar na sala do banquete. Os convidados são convocados a andar pelo caminho do entendimento. Nessa festa está presente a vida, a verdadeira vida, a vida eterna. Essa é a festa da salvação. Essa festa acontece no melhor lugar, a casa do Pai. Olha que tremendo, o céu. O próprio Deus é quem nos convida. Todos os remidos estarão lá. Os anjos e os remidos entoarão um cântico ao Filho de Deus e exaltarão a sabedoria de Deus, que é o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo. Quem comer desse pão jamais terá fome. Essa festa, ela nunca vai acabar. Hoje, Jesus convida você para o banquete da salvação. Então, a festa já começa aqui, no plano terreno, mas a plenitude dela será na eternidade. Mas aí o texto diz, no versículo 6, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Então, quando a gente tem esse encontro verdadeiro com Cristo, a gente busca andar no entendimento da palavra de Deus. E isso traz em nós uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Vamos lá, versículos 7 a 9, diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Nesses textos, o autor de Provérbios, ele vai fazer a distinção de duas classes de pessoas. Não é entre rico e pobre, não é entre brancos e pretos, não é entre proletariado e burguesia, não é nesse sentido. Aqui, o que o livro de Provérbios ele separa em duas classes. São as pessoas sábias e as pessoas insensatas. As pessoas que buscam essa fonte de sabedoria e as pessoas que vivem distantes dessa sabedoria, que são pessoas chamadas pela Bíblia de insensatas. E o texto ele mostra que há uma divisão, há uma diferença entre o sábio e há uma diferença entre o insensato. Quem é que é uma pessoa insensata? A pessoa insensata é aquela que não aceita a repreensão, ela não aceita ser corrigida, ela não aceita ser questionada. Quando você chama o insensato para uma conversa, ele vai falar, mas eu? Por que eu? Mas olha, você também faz isso, fulano também faz aquilo outro. Não, eu faço isso, por aquilo, e ele começa a se justificar. Mas quando você chama uma pessoa que é sábia, ela vai ouvir, ela vai te dar atenção e depois ela vai te agradecer pela observação que você fez na vida dela. Ela vai falar, poxa, mas eu não tinha olhado por esse ângulo, eu não tinha visto dessa forma, mas que bom que você me alertou. Então o sábio, ele é uma pessoa ensinável. E o texto diz que quando nós repreendemos uma pessoa que é sábia, ela se tornará mais sábia ainda. Porque, queridos, enquanto nós estivermos nessa terra, nós não alcançaremos a plenitude de toda a sabedoria. Nós estamos aprendendo. A Bíblia diz que é de glória em glória, é de força em força, mostrando que há uma caminhada,
há conquistas atrás de conquistas a serem alcançadas. E assim é a sabedoria. Nós aqui não estamos prontos. Não, eu já cheguei num nível de sabedoria que eu não preciso mais ler a Bíblia. Isso não existe. Enquanto nós estivermos com os pezinhos firmados nessa terra, sempre há algo a aprendermos, a melhorarmos. Inclusive, na vida espiritual, na busca de Deus, dessa sabedoria divina, essa sabedoria que vem do trono da graça. Mas o insensato, quando a gente repreende o insensato, ele vai aborrecer a gente. Ele vai ofender, ele vai insultar, ele vai se justificar, mas ele nunca vai aceitar. Então, essa é a diferença. E aqui eu lembro do texto, de um comentário que fala o seguinte: o mesmo sol que endurece o barro é o sol que amolece a cera. A mesma água fervendo que amolece a batata é que endurece o ovo. E aqui eu diria que a mesma repreensão que torna o sábio mais sábio, ela vai trazer o insensato afronta para aquele que o chamou a atenção. Então, a gente precisa aprender cada dia mais em sabedoria. Cada um de nós tem um histórico de vida, Eu lembro que uma vez, tem muitos anos isso, uma irmã aqui da igreja, ela chegou para mim. E assim, eu nunca tive, eu já falei, eu nunca fui uma pessoa de natureza vaidosa. Eu nunca fui assim, vaidosa. Não, eu ia para a escola muito bem de calça jeans, camiseta, rabinho, nem batom eu passava. Eu não tinha essa vaidade e tudo. Depois que eu casei, que eu comecei a despertar para isso, para arrumação e tal. Então eu sempre fui muito simples nessa parte. Um dia uma irmã aqui da igreja, ela chegou para mim com muita delicadeza, e tu falou: irmã, tá precisando fazer aqui essa sobrancelha, olha, tá um pouquinho alta e tal. E ela me deu uma outra dica lá também de beleza. E eu falei: é verdade, você tem razão, eu preciso me cuidar, Porque às vezes na correria, na lida, você vai deixando passar batido. Coisas pequenas ali, numa aparência, mas enfim, ela falou isso, ela queria me ofender. Ah, você não faz sua sobrancelha porque você não se cuida. Jamais. Eu entendi muito bem o carinho daquela irmã. E quantas vezes eu já cheguei para ela e falei: minha irmã, me obrigada, por você me dar esse toque, porque uma sobrancelha bem feita, ela limpa o rosto da gente, ela traz uma limpeza, uma beleza para o nosso rosto. Então eu agradeci a ela por aquela dica. Esse é um exemplo, queridos, banal, pequeno, porque eu acho que existem coisas muito maiores, E que é importante que alguém nos dê uma dica, que nos mostre, nos abra os olhos em outras áreas da nossa vida. E aí eu pergunto para vocês agora: qual é a sua reação quando alguém chama a sua atenção? É pegar pedra na mão para lançar sobre a pessoa que está te exortando? Ou é agradecer? É igual a gente que é mãe, Dependendo a mãe, você não pode dar um toque. Às vezes você sabe pelo seu filho, mas você não pode falar, porque ela não vai aceitar, porque o filhinho é perfeito. Mas quando você tem uma abertura, você dá um toque. E as mães, nós temos que ser parceiros umas das outras, para junto a gente colocar os nossos meninos no caminho do correto, E aqui eu já tive também a oportunidade de aplicar a correção com base de que outras mães me dão toque, que me mostram alguma coisa ali que eu não estou percebendo. Então nós precisamos ter essa abertura. E eu pergunto: como tem sido a nossa reação diante de uma correção, diante de uma exortação? Como é que nós temos nos portado? A forma como nós reagimos diante disso mostra se nós estamos primando pela sabedoria ou pela insensatez. Vamos continuar agora, versículos 10 a 12, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Eu creio que se tem um versículo que nós precisamos memorizar aqui no livro de Provérbios, é esse do capítulo 9, versículo 10. Porque ele traz como que uma definição do que é essa sabedoria que o livro inteiro de Provérbios trata. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E o conhecimento do santo é prudência. O santo aí está em S maiúsculo, né? É o conhecimento de Deus, de Jesus, é prudência. Temer ao Senhor não claro que a gente sabe que o nosso Deus, ele é fogo consumidor, ele é zeloso. Mas temer ao Senhor aqui é como se nós o obedecêssemos por reverência, em respeito, em atenção ao seu amor, em retribuição ao amor dele. E não a gente obedece por medo de ser castigado. Também, quem que não tem medo da mão pesada de Deus? Eu não vou negar, eu tenho medo, porque ele é fogo consumidor. E a gente viu que na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que brincaram com Deus, que brincaram com a vida espiritual e se deram muito mal, porque de Deus não se zomba. Mas é mais interessante, é mais bonito, né, quando a gente obedece a Deus por amor, por reverência, por respeito, né? Assim como os nossos filhos também. Um dia um dos meus meninos chegou para mim e falou assim: mãe, você sabe que eu te obedeço porque eu quero, né? Eu falei: sei, meu filho, eu sei que você me obedece porque você quer. Porque enquanto você, né, aí a gente começa aquela história, né? Enquanto você mora aqui debaixo do nosso teto, você anda aqui com a gente, você nos deve obediência. Agora vai chegar o dia que você vai fazer suas próprias escolhas. Você vai ter sua casa, você vai ganhar o seu dinheiro, você vai trabalhar, e aí vai ser você e Deus. Mas eu sei que você obedece porque, né, quer ou é obrigado, né? Enfim, mas é assim. Então, nós devemos amar a Deus por quem Ele é. Nós devemos temer ao Senhor, não apenas, né, com medo de queimar lá no fogo do inferno. Todo mundo, claro, ninguém quer ir para lá. Mas nós tememos a Deus porque nós o amamos. E sabemos que Ele é um Pai tão amoroso, um Pai tão gracioso para conosco, que para nós, eu não vou machucar alguém que é tão maravilhoso, que é tão bondoso, que é tão generoso. Eu não posso magoar meu Pai. Então eu vou obedecer, eu vou fazer o meu melhor para Ele. Eu creio que é essa relação de temor a Deus que nós temos. E para você saber se uma pessoa ela é sábia, segundo a sabedoria lá do alto, não a sabedoria aqui da terra, em primeiro lugar, se ela teme a Deus. Gente, o temor de Deus, ele é o freio moral que nós temos. E eu digo o seguinte: o homem, principalmente, né, o homem, a mulher, eu acho que ela tem mais essa questão cultural, mas mais o homem, que tem um instinto mais animalesco, né? Ele só é fiel à esposa dele, queridos, por temor a Deus. Não há outra razão. Aí você fala assim: mas a mulher dele é tão linda, né? Queridas, isso não segura marido, não. Porque sempre vai existir uma mulher mais bonita, sempre vai existir uma mulher mais jovem, sempre vai existir uma mulher mais inteligente, sempre vai existir alguém que está acima da gente. O homem, ele é fiel à sua esposa, porque em primeiro lugar, ele é fiel a Deus. E nós também só seremos esposas, né, que não seremos rixosas, terríveis, porque nós tememos a Deus. Falando aqui de Gisele Bündchen, que é uma modelo brasileira, mas que já foi uma das mais bem pagas, mundialmente falando. Eu não sei a causa do relacionamento dela, mas enfim, separou do marido, né? Porque sempre, gente, beleza não é isso. O freio moral que vai ter é o temor a Deus, os princípios, os valores. E os nossos filhos, o que vai blindar os nossos filhos do mau caminho, não é a quantidade da gente ficar no ouvido dele falando de noite, não. O que vai blindar os nossos filhos do mau caminho é uma experiência genuína e verdadeira com Jesus Cristo. Só isso. Só isso. Porque por mais que dentro da nossa casa ele está fazendo por obrigação e nos obedecendo, o dia que ele sair de lá, ele vai fazer o que der na telha da cabeça dele. E pronto. E ninguém aqui vai ter 24 horas do dia para ficar igual Sherlock Holmes, né? Observando e vigiando os nossos filhos. Então é o temor do Senhor que vai blindar
os nossos filhos, que vai levar os nossos filhos a fazerem as boas escolhas da vida. É o temor do Senhor. Por isso que uma das orações, queridos, que nós temos que ter, Senhor, que os nossos filhos te conheçam verdadeiramente, que os nossos filhos tenham uma conversão genuína, que os nossos filhos tenham um encontro pessoal com Cristo Jesus. Então, o temor do Senhor é a síntese do livro de Provérbios. O temor do Senhor é o grande freio moral que nos protege das propostas sedutoras do enriquecimento ilícito e nos blinda da sedução perigosa das aventuras sexuais. O temor do Senhor nos afasta dos caminhos escorregadios e firma os nossos passos nas veredas da justiça. O temor do Senhor nos desvia de companhias erradas e de lugares errados. Temer a Deus é conhecê-lo, honrá-lo, obedecê-lo. Quando tememos a Deus, nossos dias são dilatados, são aumentados e somos poupados de muitas aflições. Nós já falamos sobre isso. Por que os nossos dias são dilatados? Porque quando a gente teme a Deus, a gente não está no boteco bebendo até de madrugada. Quando a gente teme a Deus, a gente não vai ficar numa vida de farra, de noitadas, de promiscuidade. Isso vai nos poupar de muitas aflições e de muitas tragédias. E para finalizar, nós vamos ler do versículo 13 ao 18, onde fala aí o convite da mulher loucura. Quem será que é a mulher loucura? A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade. Toma uma cadeira para dizer aos que passam e segue direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces e o pão comidas ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. E aqui Salomão volta novamente àquele tópico da mulher adúltera. E ele coloca no tópico a mulher loucura, porque loucura e mulher adúltera anda junto. Loucura e mulher adúltera, vamos dizer que são gêmeas, siamesas, que andam ali lado a lado. Porque uma mulher adúltera que senta na porta da sua casa para poder laçar, para poder jogar uma isca, para captar um homem casado para sua cama, é uma mulher louca. É uma mulher que tem um comportamento absurdo, de loucura mesmo. E aí ela vem e fala, né, as águas roubadas são doces. E o pão comido às escondidas, né, ninguém vai descobrir. Gente, isso é uma mentira, isso é um engano, porque não há nada que é feito em oculto que não vai ser revelado. Quantas águas roubadas, quantos casos de adultérios escondidos que não é revelado nos jornais. Recentemente, essa semana, eu acho que nós tivemos aí um caso que gente, é vergonhoso, que foi para a mídia. Eu não vou falar o nome, né, porque é feio, mas é uma menina que na academia, ela casada, ela ficou com o treinador dela da academia. Quer dizer, está estampado nos jornais, você entra lá, é o que mais tem. Gente, não tem nada que é em oculto que não venha a ser revelado, diz a Bíblia. Eu não sei, tem gente que fala que isso é uma jogada de marketing, eu não sei. Enfim, mas isso é um engano, isso é uma mentira. Aquilo que é roubado na calada da noite vem à tona em plena luz do dia. O pão que se come às ocultas torna-se escândalo público. Cair na lábia da mulher apaixonada pelo pecado é cair numa cova de morte, mais uma vez, falando sobre a morte. Atender ao convite dessa mulher é rumar para as profundezas do inferno. O adultério é uma tragédia. Somente os loucos que querem se destruir e destruir a sua casa é que entram por esse caminho. O adultério pode parecer prazeroso, porém esse é um caminho de morte, é um atalho rápido para as profundezas do inferno. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, somente os puros de coração verão a Deus, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.